Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Davi e hoje nós vamos falar sobre feudalismo. Ah, professor, feudalismo, coisa chata, eu não gosto de feudalismo, não serve pra nada. Gente, então, eu sei que muita gente pensa assim, né, na hora que a gente começa a estudar essa parte da história, principalmente da história da Europa, mas é algo muito importante para a gente poder entender como é que foi essa mentalidade e como que a Igreja Católica, de certa forma, se beneficiou do feudalismo para crescer e ser uma das religiões mais abrangentes do mundo todo. Bom, o feudalismo é uma organização econômica e social, né, que aconteceu na Europa, principalmente entre os séculos V até o século XV. Claro que houveram muitas coisas acontecendo durante esse período, né, muitas guerras, muitas brigas e tudo mais. Né? E por que surgiu a necessidade de ter esse feudo? Bom, como a gente viu lá atrás, né, no outro vídeo, depois das invasões bárbaras, as pessoas elas acabaram sendo meio que elas saíram da cidade, porque não fazia mais sentido você ficar numa cidade que estava ocupada, que estava foi invadida, né? Diferente de ocupada, porque assim, você morava gente lá e eles invadiram mesmo, mandaram todo mundo embora e tudo mais. Como a gente já viu, durante esse período houveram alguns grandes reinos, né, como o Reino Franco, o Império Carolíngio, o Império Árabe. E esses três impérios, eles meio que tinham protagonismo entre si. E eles dominavam boa parte daquele pedaço do mundo, né, onde hoje é a Europa. Aí você pode falar, professor, você vai dar mais uma aula baseada no eurocentrismo? Gente, porque nós fomos colonizados por eles, né? Tem que lembrar disso, aí tem que entender um pouco das nossas origens, tudo bem? Então, é bem tranquilo entender isso aqui, né? Os feudos, geralmente, eles eram terras que eram doadas para os nobres, né? O rei ia lá com ajuda militar, claro, dos nobres, que nada de graça, não existe almoço grátis, né? Então, os reis conquistavam um pedaço da terra e, como ele não podia estar lá para administrar, ele doava para um nobre. Então, assim, na sociedade feudal, o rei estava no topo da pirâmide, depois vinham os nobres, que eram os senhores feudais, o duque, e essas coisas assim, duque, né? E entre outros personagens. Depois tinha o clero. O clero era a igreja. A igreja que tinha os bispos, arcebispos, padres, e tudo mais que vocês aí devem lembrar aí sobre o catolicismo, tá? E por último, ficavam os servos. Os servos eram os trabalhadores do campo, os camponeses, também os artesãos, alguns artesãos, e o trabalho deles era trabalhar na terra. As invasões bárbaras trouxeram isso, né? Enquanto na Arábia estavam fervilhando o conhecimento, principalmente na Arábia, no Oriente Médio, na China, por exemplo, o conhecimento era bem abrangente, tinha bastante conhecimento. Na Europa medieval acontecia isso, aconteceu essa volta ao trabalho agrário, porque era uma economia basicamente agrária. É claro que algumas partes da Europa tinha comércio, como ali onde hoje é a região da Itália, né, fazia muito comércio, principalmente com os árabes, que iam até a Índia e tudo mais, aquele lance de especiarias, tá bom? A gente vai entender um pouco mais conforme a gente vai adentrando nas aulas, tá? Então, o feudo ele compunha geralmente o castelo do rei, nada daqueles castelos de conto de fada, tá, gente? O castelo geralmente servia mais como uma fortaleza do que um lugar muito, muito, muito luxuoso, não era. Era bem rústico mesmo, com uma tapeçaria, com pedras e tudo mais. Né? E em volta desse reino sempre
do castelo, né, eles faziam um muro, porque como eles já sabiam que poderiam ser atacados, era mais fácil você criar muros em volta das cidades. Então, assim, você que morava ali, né, dentro do muro dos castelos, você pagava mais imposto. Então, quanto mais perto do castelo, mais perto ali do, do senhor feudal, o imposto era mais caro. É porque ele te protegia, né? Então, assim, era uma troca. Eu não sei se era justo ou não vamos julgar, mas assim, você trabalhava pra caramba pra ter uma proteção. Né? Uma coisa meio de louco, né? Então, é, nos feudos eles eram divididos a terra em três partes, né, chamado mansos, né, que era o manso senhoral, que era o manso principal, perto do castelo. Geralmente eram as melhores terras, o lugar era mais bem apresentado, e ali dentro você não podia caçar, era proibido. Você ia lá, trabalhava, geralmente 3 a 4 dias na semana, você, um servo, era obrigado a trabalhar lá. Ah, mas e se eu não estou afim não de trabalhar? Então, tchau. Vai tentar a sorte por aí. E é claro que eles não iam, né? E tinha um manso comunal, que era um manso ali onde todo mundo podia trabalhar, era obrigado a trabalhar. E onde tinha plantações, plantava de tudo, tá, gente? De tudo. Desde grãos até raízes, ervas, árvores frutíferas. Então, era fazer de tudo, o que dava também. Né? Tem que lembrar que o povo medievo ele se alimentava muito mal. E por que eles acontecia isso? Porque eles tinham que pagar os impostos dele, claro, e porque eles não tinham umas ferramentas muito boas para arar a terra e deixar a terra bem cuidada, tá bom? Então, as obrigações dos feudos, elas eram basicamente... Não, tinha várias, né? Mas eu vou falar aqui as mais básicas, que geralmente é as que caem nos Enem da vida aí, tá bom? As banalidades. A banalidade era a taxa pelo uso do moinho, pelo uso do forno, porque você não podia ter essas coisas dentro da sua casa. Você não podia, claro, você podia ter um forninho ali pequeno, um fogãozinho para você cozinhar suas coisas, mas se você quisesse assar grande quantidade de pães, bolos e tudo mais, você era obrigado a usar o do rei. Então você tinha que pagar, não só o do rei, né, no caso do nobre, né, porque você poderia estar num feudo de um grande cavaleiro, por exemplo, de um duque. Então, assim, você era obrigado a usar o forno dele e ponto final, não tinha conversa. Né? A gente tem que lembrar que no sistema do feudalismo, as classes elas eram muito estruturadas, então assim, era quase impossível você passar de uma para outra, porque eles não deixavam. Por exemplo, você era da nobreza, você podia ir para o clero, mas você que fosse um servo, raramente você ia para o clero e seria da nobreza. Não dava para acontecer isso. É claro que havia exceções. Por exemplo, muitos nobres acabavam mandando um dos seus filhos para a parte do clero. Então, assim, era uma coisa que acontecia. Né? Por diversos motivos, tá, gente? Por diversos motivos. Então, a banalidade era isso. Eram taxas que você tinha que pagar para poder usar o moinho, o forno, chafariz, qualquer coisa que o senhor feudal oferecesse, você meio que era obrigado a usar e você tinha que pagar as banalidades, tá? A corveia era o trabalho meio que forçado nas terras, no manso senhorial. Lembra que eu falei do manso? Então, a corveia era isso, você tinha que trabalhar de 4 a 3 dias nas terras do senhor feudal. Então, sobrava pouquíssimo tempo para você trabalhar as suas terras, preparar as suas terras e plantar, né, e tudo mais. E a talha, né, depois que você
ia lá, plantava bonitinho as coisas pro senhor feudal, né? Você ia trabalhar na sua terra. Só que metade das coisas que você produzia, metade, ia para o senhor feudal, porque era uma taxa. Essa taxa chamava talha, tá bom? Então, era um pouco injusto, né? E a mão morta. A mão morta, ela era uma taxa que você pagava para continuar usando o, o seu lote de terra ali. Por quê? O seu patriarca, né, no caso o seu pai, o seu avô, ele era o dono da terra. E quando ele morria, não tinha briga assim, todo mundo brigando pra. Vamos brigar, não sei o quê, eu quero minha parte da terra. Não tinha isso. Então, assim, você tinha que pagar uma taxa para continuar usando aquelas terras. Então, era uma divisão bem definida mesmo. Não vou falar injusta, né, porque, sei lá, hoje em dia a gente fala sobre a antiguidade e a gente vê coisas que acontecem hoje em dia, não parece que mudou muito, não é verdade? Então, a Terra, ela era, e ainda hoje é, o fator principal de poder. Então, quanto mais terra você tinha, mais poder, mais poderoso você era. Então, assim, o que vocês precisam aprender hoje, eu vou deixar para falar sobre a queda, o fim do feudalismo em outro vídeo, para não ficar muito grande, mas o que vocês têm que entender hoje é essa parte, tá bom? As banalidades, como começou, tá? Então, na próxima aula eu vou falar como é que termina isso aqui e, mais uma vez, falando por que é muito importante a gente saber essa parte, beleza, gente? Então, eu fico por aqui. Falou, até mais, pessoal!